Bom dia a todos os irmãos e amigos. É com muita alegria que podemos estar aqui hoje para recordar também aquela que foi a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e onde podemos também adorá-lo e louvá-lo como Ele é merecedor, o único merecedor. Vamos começar com uma palavra de oração. Pai nosso que estás nos céus, é com grande alegria que nos achegamos a Ti. É na dependência do Teu amado Filho Jesus Cristo que nós nos podemos achegar a Ti. Nesta hora em que nos vamos debruçar sobre a Tua Palavra, sobre aquela que foi inspirada por Ti, nós pedimos o Teu auxílio para que possas quebrar o nosso coração. Que nesta hora, os nossos afazeres do nosso dia-a-dia, as nossas preocupações possam estar de lado e possamos estar focados na Tua Palavra, focados naquilo que Tu nos queres transmitir esta manhã. Que o Teu Santo Espírito possa falar por meio de mim e que Tu possas ser exaltado aqui nesta manhã. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Imaginemos que, ao ouvirmos notícias sobre inúmeros naufrágios numa costa rochosa e mal iluminada, começamos a discutir sobre a necessidade de um farol. Falamos com entusiasmo sobre como uma luz forte, posicionada estrategicamente, poderia salvar imensas vidas ao guiar os marinheiros para longe do perigo. Fazemos planos, desenhamos esquemas, partilhamos até a nossa visão com os vizinhos que nos rodeiam e até oramos para que o mar se torne mais seguro. Mas depois de tanto discurso, nunca colocamos uma única pedra no lugar. Nunca levantámos a torre, nunca acendemos a luz. Nunca fizemos o esforço necessário para que o farol se tornasse real. Que valor teria esta intenção? Que diferença faria para os marinheiros que se aproximam constantemente do perigo daquela costa? Na verdade, seria apenas um desejo vazio. Da mesma forma, a fé que não se manifesta em obras é apenas um discurso sem substância, uma convicção que não se traduz em ação. Não basta falarmos do amor, é preciso que o pratiquemos. Não basta dizermos que confiamos em Deus, é preciso que vivamos isso com confiança no nosso dia-a-dia. É preciso que tornemos isso visível nas nossas ações. Com esta imagem na mente, vamos agora refletir sobre a relação entre a fé que professamos e as obras que praticamos, procurando entender o que significa vivermos uma fé verdadeira e de que forma podemos aplicar esta verdade às nossas vidas. Vamos abrir então todos em Tiago 2, do versículo 14 ao versículo 26. Encontra-se na página 1151 das Bíblias que os irmãos e amigos têm à vossa frente. Tiago 2, quando dizemos Tiago 2, estamos a falar do capítulo, aqueles números grandes. O versículo 14 até ao 26 são os números pequenos. Tiago 2, 14 a 26. E diz assim a palavra do nosso Deus: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus
e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim, também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um Deus? Fazes bem. Também os demónios o creem e estremecem. Mas, ó homens vãos, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Na passagem imediatamente anterior, Tiago tratou um assunto que era sobre a imparcialidade e da misericórdia como princípios essenciais da fé cristã. Tiago repreende a prática de fazer distinções entre ricos e pobres dentro da comunidade cristã e destaca que Deus escolheu até os pobres para serem ricos na fé e herdeiros no reino do nosso Deus. Ele condena o favoritismo, pois isso contraria a lei do amor ao próximo e torna a pessoa transgressora da lei de Deus. Este contexto da passagem do capítulo 2, 1 até ao 13, prepara o terreno para a passagem que lemos hoje, onde Tiago reforça a ideia de que a fé genuína manifesta-se em obras. Assim, a ligação que nós podemos ver entre estes dois trechos está na autenticidade da fé. Ela não pode ser apenas teórica, mas a fé deve ser evidenciada pelo amor prático e pela obediência ao nosso Deus. Ou seja, depois de Tiago ter mostrado que temos de ir além do conhecimento da palavra de Deus no amor ao próximo, voltou-se para o outro lado da questão, onde a fé e as obras têm um papel importantíssimo no cuidado cristão. Por isso, esta manhã, eu proponho 3 pontos para esta mensagem. O primeiro, a fé sem obras é morta. O segundo, a fé e as obras são inseparáveis. E como terceiro ponto, a fé verdadeira produz obras. Então vamos começar com o primeiro ponto, a fé sem obras é morta. E vamos voltar a ler os versículos 14 a 17 para podermos estar ainda mais dentro do texto e da forma como o texto nos diz esta verdade. Meus irmãos, no versículo 14, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Tiago mostra que a fé e as obras têm de estar num relacionamento
dependente. Como podemos nós, irmãos e amigos, afirmar ter fé se não somos capazes de ter amor e misericórdia? Nós, que fomos salvos pela graça do nosso Deus, como já cantámos esta manhã e como lemos na confissão de fé da nossa igreja. Nós que não merecíamos nada do nosso Deus e Ele nos deu tudo. Agora não somos capazes de agir em conformidade com isso que Deus já fez por nós. Não somos capazes de agir em conformidade com a fé que nós dizemos ter. O argumento de Tiago não é que a fé não salva, mas que a demonstração de uma fé verdadeira traduz necessariamente em obras. A fé que não se traduz em amor ao próximo e obediência ao nosso Deus, na verdade, não é uma fé viva, mas sim uma fé morta. Ele não está a querer dizer que existem os que têm fé e os que têm obras. O que ele quer mostrar é que existem os que têm uma fé verdadeira e os que têm uma fé falsa. E os que têm fé verdadeira necessariamente têm de ter obras. E a pergunta para nós hoje é: como tem sido evidenciada a nossa fé no nosso dia-a-dia? A nossa fé deve ser visível. A nossa fé não pode ser apenas da boca para fora. Será que a nossa fé resulta em amor prático pelo nosso próximo? Se dizemos que temos fé, mas somos indiferentes às necessidades dos nossos irmãos ao nosso redor, a verdade é que a nossa fé só pode estar morta. Olhando para o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos ver o que é o amor. Se Deus dissesse que tinha muito amor por nós, que Ele tinha um grande amor pelos seus filhos, mas Ele não fizesse nada concreto por nós, o que isso significava para nós? Desde o princípio, desde Gênesis, desde o pecado, Deus prometeu que nós iríamos ter uma salvação. E essa salvação iria ser por meio de um Salvador. Existe maior amor do que este, onde Deus enviou o seu único Filho como amor, como prova de amor por nós? A verdade, amados irmãos e amados amigos, é que o amor não é uma coisa abstrata. O amor de Deus, o amor que Deus demonstrou por nós, foi uma pessoa. E essa pessoa foi Jesus Cristo. Jesus Cristo encarnou em forma de amor do Pai para nos trazer a salvação. Em resposta a este ato de amor, nós, ao termos fé neste sacrifício de Jesus, a única resposta que nós podemos dar é amor e obediência. Obediência aos mandamentos do nosso Deus e amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O cristão não é salvo pelas obras, mas a fé verdadeira, a fé que salva, a fé que é visível, impulsiona as obras. Devemos então, amados irmãos e amigos, evitar uma religiosidade vazia, que apenas professa crenças sem impacto na vida, sem diferença no nosso dia-a-dia. A nossa fé tem necessariamente de produzir obras. Em contexto de igreja, como é que nós podemos aplicar
esta verdade às nossas vidas. A igreja deve ser o ambiente onde o amor prático é mais evidente. A igreja é o local onde nós iniciamos essa evidência de fé por meio das obras. Muitas vezes, nós cristãos somos levados a pensar que esta demonstração de amor é apenas para os que estão lá fora. A verdade é que o local primário onde nós aprendemos a como esta fé pode ser evidente no nosso dia-a-dia é no contexto da igreja local. Por isso, nós queremos que não existe isso de ser cristão fora de uma igreja local. Se nós dizemos que somos cristãos, nós temos de ser membros de uma igreja local. Se somos cristãos, nós temos de aprender a ter este amor e a ser cristãos com outros cristãos. Isto é o verdadeiro discipulado. Aprendermos a ser cristãos com outros cristãos. A aprendermos a amar a Deus como outros cristãos já amam a Deus. A aprendermos a amar o próximo como outros já amam o próximo. Isto é o verdadeiro discipulado. Discipulado não é apenas um estudo. Discipulado é levarmos outros a seguir Jesus, como nós próprios já seguimos a Jesus. Temos de aprender a evidenciar a nossa fé com outros cristãos mais maduros. Senão, a nossa fé vai ser para sempre uma fé de boca e não uma fé verdadeira. Daí então, como ponto 1, nós temos a fé sem obras é morta. Como ponto 2, temos então a fé e as obras são distintas, mas não são separáveis. Vamos ler novamente o versículo 18 até ao 20. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um Deus? Fazes bem. Também os demónios o creem e estremecem. Mas ao homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Existe então uma falsa dicotomia entre fé e obras, como se fossem duas alternativas. Eu posso ter fé sem ter obras, ou eu posso ter obras sem ter fé. E aqui Tiago está a falar mais sobre o tema de nós não podemos ter fé sem obras. Paulo, por exemplo, vai falar sobre o contrário, onde nós não podemos ter obras sem ter fé verdadeira, porque as nossas obras vão ser sempre obras legalistas para nós próprios. Tiago aqui está a falar de outro tema. Está a falar que, na verdade, nós não podemos ter fé sem obras. Tiago mostra-nos então que as obras demonstram a realidade da nossa fé. As obras são a evidência da fé que já existe em nós. São uma evidência daquilo que Deus já fez na nossa vida. A fé que não se expressa em ações concretas, na verdade aquilo que Tiago diz é que não é diferente da crença dos demónios, que também reconhecem Deus, mas continuam rebeldes nos seus caminhos. Continuam a agir de uma forma rebelde, contrária à vontade do nosso Deus. Dizermos que Deus existe, na verdade, não é suficiente para a nossa salvação. Sabermos que Cristo morreu na cruz, isso é uma verdade histórica. Toda a gente sabe que Cristo morreu na cruz. Nós vemos filmes, vemos vídeos, vemos factos históricos que demonstram que Cristo morreu na cruz verdadeiramente. A pergunta que nós devemos fazer é: que implicação essa morte na cruz tem na nossa
vida. Saber coisas sobre Deus e saber coisas sobre a Bíblia vale 0 para a nossa salvação. A verdade, amados irmãos e amados amigos, se não nos arrependermos dos nossos pecados e colocarmos a fé em Jesus Cristo, a fé, a crença de crermos que Jesus Cristo, quando foi à cruz, não foi uma morte normal, não foi uma morte histórica, não é apenas um facto histórico, mas foi uma morte no nosso lugar. Foi uma morte que, na verdade, nos trouxe a salvação. Mas não foi uma morte também normal, porque Ele não ficou ali. Ele não ficou morto naquela cruz. Esta é a verdade. Cristo ressuscitou ao 3º dia para a nossa salvação. E se nós, de facto, não colocarmos esta fé neste sacrifício e não nos arrependermos dos nossos pecados, então de nada serve esta morte. Nós, na verdade, estamos a dizer que Jesus morreu em vão. Na verdade, nós estamos a dizer que aquele amor que Deus teve por nós ao enviar o seu único Filho, e quando Ele ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus e hoje está à destra de Deus Pai, isso na verdade não significa nada para nós. A morte e ressurreição de Jesus Cristo tem necessariamente de trazer para nós uma vida de obediência a Deus e de adoração somente a Ele. Ou seja, esta fé e arrependimento no nosso Senhor Jesus Cristo tem necessariamente de ser demonstrado numa obediência aos mandamentos de Deus e uma adoração constante, não uma adoração apenas de domingo, não uma adoração apenas visível para os outros, uma adoração constante, uma adoração real que é demonstrada no nosso dia-a-dia. A verdade é que este discurso de fé e de obras não é algo novo na Bíblia. Paulo já tinha abordado este tema no livro aos Efésios, como nós lemos também recentemente aqui na nossa igreja. E eu gostaria de levar os irmãos a podermos abrir as nossas Bíblias em Efésios 2, 8 a 10. Vem depois de Gálatas e antes de Filipenses, temos então Efésios. No capítulo 2, do versículo 8 a 10. Isto eu quero falar para os irmãos, para não acharem que Paulo e Tiago estão-se a contradizer. Na verdade, eles estão a dizer o mesmo. E como já disse também, eu estou a falar de duas coisas diferentes. Paulo está a abordar o tema de uma forma mais para os legalistas, aqueles que querem fazer as obras sem fé, e Tiago está a falar para aqueles que dizem ter fé, que professam uma fé, mas que na verdade não é evidenciada de forma nenhuma. Ou seja, falam de uma fé da boca para fora. Vamos então ler Efésios 2, ou seja, capítulo 2, versículo 8 a 10. Isto é Paulo a falar à igreja em Éfeso, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Paulo começa com: porque pela graça sois salvos. Ou seja, amados irmãos e amados amigos, como nós já vimos no dia de hoje, nós somos salvos apenas pela graça de Deus. Não pelos nossos méritos, não por algo que nós façamos ou que possamos fazer, mas porque Deus assim o quis.
pela sua graça. Se nós fôssemos salvos pelos nossos méritos, nós como pecadores, iria ser sempre uma salvação imperfeita. Nós somos salvos pela graça de Deus, que enviou o seu único Filho para morrer por nós, no nosso lugar e pelos nossos pecados. E Paulo continua, Paulo não fica aqui. Qual é o meio que é usado para a nossa salvação? Diz assim, por meio da fé. O meio que é usado para a nossa salvação, na verdade, é a fé. É a fé neste sacrifício de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está a explicar que nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas somos salvos pelos méritos de Cristo. E essa salvação é evidente quando nós colocamos a nossa fé neste sacrifício. Mas Paulo fica por aqui? Não. Ele continua. E isto não vem de vós. É um dom de Deus. Ou seja, está a explicar que não é um mérito nosso. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é pelos nossos méritos. E aparentemente aqui, os irmãos até podem estar a pensar, parece que Tiago e Paulo estão num discurso contraditório. Mas agora vejam. Versículo 10. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus. Para o quê? Para as boas obras. Nós fomos salvos pela graça e por meio da fé. Para quê? Para as boas obras. Vimos que afinal Paulo não contradiz Tiago. Paulo vai enfatizar a graça de Deus na salvação, mas também diz que quem tem fé foi salvo para as boas obras. Não para viver uma fé sozinho, não para viver a sua própria fé. Eu tenho a minha fé e tu tens a tua. Eu faço o que eu quiser com a minha fé. Não foi para isto. A verdade é que a nossa regra de fé e prática tem de ser necessariamente a palavra do nosso Deus. Não é cada um viver a fé que quer e não é cada um viver a fé como lhe apetece. Temos de viver a fé como a Bíblia diz que nós devemos viver a fé. Se a Bíblia ensina, entre outras formas, que temos de viver a fé para as boas obras e que ela tem de ser evidente no nosso dia-a-dia, é assim que nós temos de viver. Se não vivermos assim, infelizmente, amados irmãos e amigos, nós podemos ter fé em muita coisa, mas não a temos no nosso Senhor Jesus Cristo. E uma coisa é certa, e estas são as más notícias. Se nós não colocamos a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos salvação possível. Se não vivermos assim, na verdade, nós não somos salvos. Só a fé em Jesus Cristo nos traz salvação. Ou nós estamos com Ele, ou nós estamos com Jesus Cristo, colocamos a nossa confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, ou nós estamos sem Ele e estamos rebeldes na nossa vida sem Cristo. A verdade é que se nós não estivermos com Ele, estamos perdidos. Se nós quisermos estar com Ele, temos de fazer duas coisas. Arrependermos-nos dos nossos pecados e colocarmos a nossa fé única e exclusivamente no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Mas não fica por aqui. Temos de viver uma vida de acordo com a fé que dizemos ter.
Não basta dizermos que nos arrependemos e temos fé, e a verdade é que a nossa vida não diz nada sobre essa fé e arrependimento. Para isso, então, temos de ser cada dia mais santos. Temos de buscar ser cada dia mais santos. Temos de estar cada dia mais próximos de Deus. Temos de buscar ser cada dia mais como Jesus Cristo foi aqui na Terra. Essa é a forma de nós evidenciarmos a nossa fé e arrependimento. É sermos cada dia mais santos, sermos cada dia mais conforme Jesus Cristo foi aqui na Terra. Não basta conhecer doutrinas ou saber os atributos de Deus. É necessário vivermos segundo a fé que professamos. Muitos dizem que creem em Deus, mas a sua vida não reflete isso. A fé que não resulta em obediência não é melhor que a dos demónios. Na verdade, amados irmãos e amigos, é uma fé inexistente. Está na altura de nos perguntarmos, de refletirmos. Se alguém olhasse para a nossa vida, conseguiria ver evidências da nossa fé e arrependimento? Como igreja, podemos também tirar ilações sobre este texto. Uma igreja pode ter uma boa teologia, a melhor teologia do mundo, pregar corretamente e ainda assim não viver o Evangelho na prática. A fé precisa ser visível em ações concretas. A igreja deve ser o exemplo máximo de uma comunidade que vive o amor cristão. Uma comunidade de pessoas diferentes, com culturas diferentes, raças diferentes, posições políticas diferentes, mas unidas numa só coisa: o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isto que nos leva a amar uns aos outros. É isto que nos leva a amar o próximo. É isto que nos leva a amar o nosso irmão. Não é porque as pessoas têm o mesmo pensamento do que nós. Não é porque têm o mesmo clube que nós. É porque amam o Senhor Jesus Cristo como nós também amamos. Nós temos de ser uma comunidade que ama o Senhor Jesus Cristo e que por isso nós nos amamos uns aos outros. O amor uns aos outros não é algo opcional, é algo mandatório. O amor evidencia-se no serviço. Temos de servir uns aos outros. Essa é uma forma de nós mostrarmos amor uns aos outros. Temos de contribuir para o avanço do reino. É hora de nos prontificarmos e estarmos prontos para a obra de Deus. Todos temos de ser evangelistas. Todos temos de ser servos uns dos outros. Isto não é só para alguns. Isto tem de ser necessariamente para todos. Então, como ponto 1 da nossa mensagem, temos a fé sem obras é morta. Como ponto 2, a fé e as obras são distintas, mas não podem ser separadas. E como ponto 3, a fé verdadeira produz obras. Vamos então ler novamente Tiago 2, do versículo 21 até ao versículo 26. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé
sem obras é morta. Abraão foi justificado pela fé, como lemos hoje em Gênesis 15. Mas esta fé foi demonstrada ao oferecer Isaque, o seu filho, o filho da promessa. O compromisso de Abraão com Deus levou-o a fazer boas obras e a demonstrar a sua obediência ao seu Deus, ao seu Pai. O foi justificado que nós encontramos aqui, que Tiago fala, refere-se não ao ato de reconciliação de Deus com os homens, refere-se a uma prova de fé que eles afirmaram ter antes. É uma demonstração da fé que Abraão disse que tinha em Gênesis 15:6, foi agora demonstrada num ato concreto, ao oferecer o seu filho, quando Deus disse para ele fazê-lo. Da mesma forma, Raabe confiou no Deus de Israel e essa fé manifestou-se na sua ação ao acolher os espias. Para os irmãos que não conhecem, este episódio de Isaque é quando Deus manda Abraão matar o seu filho e Abraão obedeceu a Deus. Depois Deus, vendo a sua fé, deu um sacrifício em substituição ao seu filho Isaque. E este é um excelente exemplo de fé prática, demonstrada em obras. A fé verdadeira é vista nas obras e produz fruto. Como vimos no ponto 2, a fé e as obras podem ser distinguidas, mas nunca separadas. Do mesmo modo que Paulo demonstrou que confiar nas próprias obras para a salvação é fatal, é mortífero, também Tiago ensinou que depender de uma fé vazia é igualmente fatal. Estes exemplos de Raabe e de Abraão mostram que a fé não é uma mera confissão verbal, mas uma demonstração, uma entrega a Deus que transforma toda a nossa vida. Tal como com Abraão, as ações de Raabe demonstraram a autenticidade da sua fé. A fé que ela demonstrava ter ao reconhecer o poder de Deus. Este é o Deus de Israel que libertou o povo do Egito. Foi posta em prática no ato de ajudar os espiões hebreus. Quando Tiago diz, então, que o homem é justificado pelas obras, é no sentido de evidência de fé. Somos mostrados, somos chamados a mostrar a nossa fé. A fé verdadeira leva-nos a confiar nas promessas de Deus e a agir de acordo com essa confiança. Ou seja, a fé verdadeira tem necessariamente de produzir obras, porque são a demonstração que nós confiamos neste Deus onde nós colocamos a nossa fé. E a pergunta para hoje é: em que áreas da nossa vida nós precisamos de obedecer e de colocar a nossa fé em Deus? Tiago, no versículo 26, faz uma conclusão daquilo que quis dizer ao longo dos versículos, comparando o corpo e o espírito com a fé e as obras. Como já vimos, Tiago não contradiz Paulo, mas enfatiza que a fé justificadora manifesta-se em obediência. A fé que salva é a fé que resulta em atos de obediência a Deus. Assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras também está. Existe vida espiritual na nossa fé? O cristão não faz boas obras para ser salvo, mas porque foi salvo. Como podemos expressar a gratidão a Deus pela salvação
que Ele nos deu por meio da nossa vida. Podemos fazê-lo vivendo uma vida inteiramente para Ele. Deus não pode ser só mais uma área na nossa vida, onde temos o trabalho, temos os amigos e depois Deus ali no seu cantinho. Deus tem de estar presente em todas as áreas da nossa vida. E aí nós demonstramos então uma fé verdadeira. A verdade, amados irmãos e amigos, é que o Evangelho tem de moldar todas as áreas da nossa vida. O facto de Cristo ter morrido no nosso lugar e pelos nossos pecados tem de ter implicações em toda a nossa vida. O Evangelho tem necessariamente de transformar a maneira como nós vivemos. A nossa fé tem de ser visível e ativa, porque a fé passiva, como nós vimos, na verdade, é uma fé morta. E enquanto igreja, precisamos de avaliar se somos apenas um grupo de pessoas religiosas que se reúnem ao domingo ou somos uma comunidade de verdadeiros discípulos de Jesus que procuram viver o Evangelho no seu dia-a-dia. Para terminar, eu gostaria de deixar com os irmãos um versículo que se encontra em Mateus 7, 21. Eu vou ler, os irmãos não precisam de abrir. Peço apenas que possam ouvir. Jesus está a falar no fim do Sermão do Monte e diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Isto é um alerta para nós. Se temos vivido uma fé morna, uma fé passiva, a verdade é que nós temos vivido uma fé morta. Ou se temos então vivido uma fé ativa, uma fé prática, porque essa fé tem de ser visível no nosso dia-a-dia. Que Deus nos possa ajudar a vivermos uma fé verdadeira, uma fé que é vista no nosso dia-a-dia. Não uma fé apenas de boca, não uma fé que apenas vem, que nos implica e que nos leva a estarmos aqui ao domingo de manhã, mas uma fé verdadeira. Uma fé que tem implicações em todas as áreas da nossa vida, onde o Evangelho de Jesus Cristo molda todas as áreas da nossa vida. Que Deus nos possa auxiliar a entender se estamos a viver uma fé passiva, para podermos começar então a viver uma fé ativa. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez na Tua presença, clamamos a Ti. Clamamos a Ti porque Tu és o nosso Pai. Clamamos a Ti porque Tu és o nosso Deus, o único merecedor de toda a honra e toda a glória. Aquele para o qual nós queremos viver a nossa vida. Ajuda-nos enquanto igreja a podermos viver uma fé verdadeira que tem implicações do nosso dia-a-dia. Ajuda-nos a fugir de sermos uma igreja que tem uma fé passiva, uma fé que não agrada ao nosso Deus. Nesta hora, que Tu possas ser com cada irmão que está aqui e com cada amigo, para que possam arrepender-se dos seus pecados, para que possamos refletir na nossa vida e refletirmos se temos vivido uma fé passiva, uma fé que não é demonstrada no nosso dia-a-dia, ou se temos vivido uma fé ativa que tem implicações em todas as áreas da nossa vida. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.